Olá, centelhas! Bem-vindos! Capítulo 3. Agora iniciado, chegou o momento mais importante para o seu aprendizado: compreender, finalmente, como tudo funciona. Nesta parte, vou apresentar para você as leis que governam o universo, transmitidas oralmente por Hermes Trismegistus há cerca de 5.000 anos e sintetizadas pelos três iniciados, no início do século XX, no Caibalion. O meu papel neste momento é esmiuçar ainda mais as verdades contidas nas 7 leis herméticas, para que você perceba como elas estão presentes em cada detalhe de nossas vidas. Não há acaso. Tudo responde a essas leis. Mas, em termos práticos, por que é tão importante aprender essa lição? É porque, uma vez que você adquira todo esse conhecimento, poderá exigir do universo que cumpra o seu desejo, já que está obedecendo às leis. É igual ao nosso sistema judiciário. Você chega diante do juiz com a Constituição e fala: "Este aqui é meu direito, está escrito." Ele apenas responderá: "É mesmo." É por isso que eu gosto de ensinar o Caibalion na prática. Se você compreender os 7 princípios herméticos, saberá como utilizá-los a seu favor para transmutar a sua realidade. Mas afinal, quem criou essas leis? O todo, é claro. E sabiamente fez com que as 7 fossem interligadas. Uma é diferente da outra, mas são tão conectadas e dependentes que chegam a se parecer. Não tem como entender uma sem conhecer as outras. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade com a lei da atração. Querem enxergá-la apenas como parte integrante da 6ª lei hermética de causa e efeito, sem levar em conta as outras leis. Isso deixa falho o entendimento. E sabe quem tira bastante proveito dessas verdades universais? O alquimista. Brilhantemente, ele usa as leis a seu favor para criar a sua realidade. E só pode fazer isso quem conhece bem como tudo funciona, não é mesmo? Então, se você entender como trabalhar a sua mente e como respeitar as leis do universo, vai se beneficiar bastante. É incrível! Quando você se torna o dominador dessas leis, começa a identificá-las nas situações à sua volta. Por isso é dito no Caibalion que, ao longo dos séculos, os mestres hermetistas viam o circo pegar fogo na nação, mas apenas ficavam olhando para tudo aquilo com um leve sorriso de misericórdia no rosto, como se dissessem: se eles soubessem. O conhecimento das leis muda os estados indesejados para o desejado. É a pedra filosofal. Pena que poucos saibam disso. Você, porém, já está pronto para receber tanta sabedoria. E nesta parte vai ser apresentado da lei do mentalismo à lei do gênero. Ao final, encerraremos com chave de ouro. Vou ensinar a técnica da transmutação mental, que é a forma prática de você lidar com as leis herméticas em sua vida. A lei do mentalismo é simbolizada por um cérebro, ao redor do qual planetas orbitam, representando a capacidade infinita da mente do todo de criar universos e realidades paralelas. Esse cérebro é uma metáfora para o poder de nossa mente de moldar a realidade que vivemos, ou seja, nosso universo particular. Entre as 7 leis herméticas, eu considero a lei do mentalismo a mais profunda e desafiadora de todas. É a base que sustenta as demais leis. Se não compreendermos esta, as outras não farão sentido. Entender a lei do mentalismo é suficiente para transformar toda a nossa percepção de vida e nossa visão do que é a realidade. Essa é a lei que rege o universo. Por isso é a primeira. O princípio central da lei do mentalismo é: o todo é mente, o universo é mental. Mas quem ou o que é o todo? Não é um ser físico, mas uma substância amorfa, uma consciência, uma energia. O todo é a essência de tudo o que existe, a fonte criadora que originou planetas, universos e tudo que há. A mente do todo permeia, penetra e preenche cada espaço do universo. Não há lugar onde a mente do todo não esteja presente, e nada pode obscurecer sua visão, porque o todo é a própria luz, a consciência que permeia toda a existência. Tudo o que existe, existe na mente do todo. Da mesma forma que em nossos sonhos criamos cenários, pessoas e acontecimentos dentro de nossa mente, assim é a realidade. Nós existimos dentro da mente do todo, como imagens mentais vivas em seus sonhos. O planeta Terra, o nosso universo, são apenas pequenos pontos dentro desse vasto sonho do todo. Dentro da mente do todo, há galáxias, universos múltiplos e infinitas possibilidades coexistindo em realidades paralelas, governadas pelas mesmas leis que conhecemos. Podemos comparar o todo a um roteirista e diretor de cinema, como os de Hollywood, que criam filmes com uma criatividade impressionante. Se um ser humano pode criar filmes emocionantes e com possibilidades infinitas, imagine o que a mente infinita do todo pode criar.
Há realidades na mente do todo que nossa mente limitada nem pode conceber. E o que é o universo mencionado no axioma? Ele é apenas uma das muitas criações dentro da mente do todo. Tudo o que conhecemos sobre nosso universo, como os planetas do sistema solar, é apenas um ponto na mente do todo. Na física quântica e nos estudos da lei da atração, muitas vezes dizemos o universo vai te dar, como se o universo fosse o todo. Mas, na verdade, o universo é apenas uma expressão do todo, uma manifestação física do não físico. E assim somos todos parte do mesmo. Compreender isso nos leva ao entendimento de que somos todos um. O todo é tudo o que existe e tudo acontece dentro de sua mente. A física quântica já demonstrou que estamos todos interconectados, através do conceito de emaranhamento quântico. Pense num cérebro. Dentro dele, tudo está conectado por redes neurais. Assim é a mente do todo. Tudo está interligado. Nós existimos porque estamos conectados ao todo. Eu estou conectada ao todo e a você, mesmo que estejamos em continentes diferentes e não nos conheçamos. O todo conhece a todos nós, porque interpreta todos os papéis. Eu gosto de dizer que existem muitos personagens, mas apenas um ator. O todo, o que chamamos de Deus. Estamos todos conectados na mente do todo, não apenas as pessoas, mas também os objetos ao nosso redor. Somos todos um, porque o todo é tudo o que existe. No entanto, isso significa que podemos dizer eu sou Deus? Muitas pessoas não compreendem essa frase, porque não entendem que Deus é tudo o que existe. Mas há uma distinção. Você não é o todo em sua totalidade. Como ensina o Kybalion, tudo no universo é o todo, mas em diferentes escalas de vibração. Uma planta é Deus, um cachorro é Deus, um ser humano é Deus, mas todos vibram em frequências diferentes. O todo vibra numa frequência inimaginável, extremamente alta. Para criar matéria, o todo involui, ou seja, diminui sua frequência vibracional para criar a matéria densa. Nós humanos somos energia condensada em uma frequência muito baixa. Conforme expandimos nossa consciência, subimos na escala vibracional, nos aproximando da mente do todo. Portanto, não somos o todo em sua plenitude, mas possuímos o potencial criativo do todo. Quanto mais expandimos nossa consciência e elevamos nossa vibração, mais podemos criar e acessar os universos existentes na mente do todo. O livro de Mirdad, de Mikhail Naimi, explica que somos um microdeus, que ao expandir sua consciência, se torna um macrodeus novamente, retornando à sua forma original. Essa é a jornada de cada ser humano: expandir a consciência e reencontrar a unidade com o todo. Quando digo eu sou Deus, quero dizer que sou o potencial latente de Deus dentro de mim. Não podemos esquecer que, como diz o Kybalion, somos imagens mentais criadas pelo todo. Estamos vivendo dentro do sonho do todo, dentro de sua mente. É como se Deus estivesse meditando, visualizando e criando tudo o que existe. Por isso, a lei do mentalismo é profunda. Ela nos ensina que o mundo material é uma ilusão dentro do sonho do todo. E parece real porque estamos identificados apenas com a matéria. Mas tudo o que existe está na consciência do todo. Olhe ao seu redor e veja tudo como um sonho na mente de Deus, do cosmos, da consciência que permeia tudo. E também observe sua vida, porque tudo nela começou como imagens em sua mente. A natureza mental do universo é um ensinamento central do Kybalion. Compreender que o universo é mental e não material é a chave que abre todas as portas para o alquimista. E essa chave mestra é a sua própria mente. O todo, a fonte criadora, está criando tudo o que existe dentro de sua mente infinita. E nós também estamos criando nosso universo particular por meio de nossas mentes. Tudo o que existe no mundo material foi criado primeiro na mente. Se você deseja vivenciar ou possuir algo na matéria, deve primeiro entender que só poderá realizar ou criar qualquer coisa na vida se dominar sua própria mente. Tudo se cria na mente. O Kybalion nos ensina: se o universo é mental, a mente será o poder mais elevado que produz seus fenômenos. Nossa mente é, portanto, o poder mais elevado para criar a realidade. É uma responsabilidade e uma liberdade saber que o poder de criação está em nossas mãos, ou melhor, em nossas mentes. Então, comece a criar agora mesmo, usando o seu poder mental. A lei da correspondência é representada por uma árvore com suas raízes expostas, simbolizando que o que está no invisível cria o que está no visível. Isso também indica que tudo o que vemos na matéria tem um correspondente no mundo invisível. Essa é a segunda grande lei hermética e traz consigo um dos axiomas mais conhecidos dentro do hermetismo. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo
é como o que está em cima. Essa mesma ideia foi expressa por Jesus. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. O princípio da correspondência baseia-se na existência de três grandes planos da realidade. 1. Plano espiritual ou plano superior. É o plano mais elevado de todos, onde tudo começa a existir primeiro como energia, embora esteja invisível aos nossos olhos físicos. No entanto, podemos sentir a existência do que está no plano superior. 2. Plano mental. Este é o plano intermediário entre o superior e o inferior. É através dele que podemos acessar o plano superior e criar mentalmente a versão energética ou espiritual de tudo o que desejamos manifestar na matéria. 3. Plano físico, material ou plano inferior. Este é o plano onde nossos corpos físicos existem. Ele é apenas o reflexo, o resultado da interação entre os planos mental e espiritual. A matéria não se cria de matéria. É o resultado dessa interação. Eu gosto de ver tudo que existe no mundo material como passado. Ou seja, tudo que já se manifestou na matéria é o reflexo do que foi criado na mente em algum momento. Portanto, se o que está acontecendo na sua realidade hoje não lhe agrada, reconheça que isso é o passado e que você pode mudar sua realidade material indo ao seu mundo mental e criando hoje o que deseja ver realizado no futuro. Quer prever o que acontecerá em sua vida? É simples. Observe a qualidade da sua atividade mental de hoje. O seu futuro está em suas mãos, ou melhor, em sua mente. Abaixo desses grandes planos, existem 7 subplanos, e abaixo desses 7, mais 7. Isso mostra que as possibilidades na mente do todo são infinitas. A realidade não se resume ao que vemos, ela vai muito além. Platão chamou o plano superior de mundo das ideias, enquanto Neville Goddard o chamou de mundo da imaginação. Para entender melhor esses planos, é importante compreender a escala de vibração. Quanto mais afastado do todo da consciência da fonte criadora, menor a frequência vibracional. Assim, o plano espiritual, onde está o todo, tem uma vibração muito mais elevada do que o plano material, onde vivemos. O plano superior, invisível para nós, é o plano da causa. O inferior, visível, é o plano do efeito. Ou seja, os planos espiritual e mental determinam o que acontece no plano físico. A vida na matéria é apenas o reflexo do que é determinado nos planos superiores. O plano físico não cria nada. Ele é apenas o reflexo dos mundos mais elevados. O problema é que muitas pessoas desconhecem a existência do plano superior e acreditam somente na matéria, tentando modificar a realidade atuando no efeito, o material, e não na causa, que está no mundo invisível, na mente. Muitas pessoas não veem mudanças positivas na vida porque agem apenas no plano material. Elas dizem coisas como: eu trabalho, trabalho, trabalho e não prospero, ou vivo procurando um amor, mas não acho. Isso acontece porque não atuam no plano da causa, que é o invisível. Mas como acessar o plano superior para modificar isso? Através do plano mental. A sua mente é o meio pelo qual você cria a realidade desejada. Sua imaginação é a ponte que liga o mundo inferior ao superior. No entanto, muitas pessoas desconsideram isso, achando que é loucura, magia ou bruxaria. Popularmente, a imaginação é vista como algo sem valor, mas é preciso reconhecer que o mundo não físico é tão real quanto o físico. Escreva essa frase e coloque em um lugar visível para que você possa lê-la todos os dias. Isso ajudará a parar de desconsiderar o poder da sua imaginação. Tudo o que existe no plano material teve que passar obrigatoriamente pela imaginação de alguém. Se não é imaginado, não é realizado. Ou você imagina ou não realiza. Crianças entendem isso naturalmente, gente, mas à medida que crescem, são desencorajadas a usar a imaginação, o que pode levar à incapacidade de manifestar desejos. Quando você compreende que está no plano físico, mas tem a capacidade de acessar o plano mental através da imaginação, deixa de seguir a ideia de que imaginar não leva a nada. E ao entender que a mente cria, passa a cultivar pensamentos e ideias que sejam compatíveis com a realidade que deseja criar. Mas isso é apenas o começo. Fazer essa conexão com o plano das ideias já é um avanço em comparação a ficar apenas na ação, como aqueles que acreditam somente na matéria. Mas saiba que se você confiar unicamente na sua capacidade mental, também corre o risco de não alcançar bons resultados. E como agir então? Você precisa entender que é essencial ter inspiração. Tudo que parte da inspiração se transforma em ideia e, em seguida, em ação. Para você ser inspirado,
deve acessar o plano espiritual. O plano mental já é familiar para você. Basta fechar os olhos, imaginar e pronto. Você já acessou o seu plano mental. Mas para se conectar ao mundo espiritual, há apenas uma coisa que você precisa fazer: entrar em conexão com seu eu superior. É ele quem vai lhe dar a inspiração necessária para traçar uma ação bem-sucedida no plano físico. E que tal entender um pouco melhor o que é o eu superior? Em primeiro lugar, lembre-se de que tudo acontece dentro da consciência do todo. O eu superior, então, é uma fagulha, uma parte do todo dentro de cada alma. Ele é a nossa verdadeira identidade. No entanto, para se conectar ao corpo físico e viver essa experiência temporariamente humana, ele projetou apenas uma pequena porção de sua consciência, que corresponde a aproximadamente 1%. Seria o nosso eu inferior. Os 99% restantes permanecem com o eu superior. Quando uma pessoa se identifica apenas com o corpo físico, ela tem somente 1% de bateria para atuar nesta vida. E você sabe que um celular com 1% de bateria nem foto consegue tirar. O pior é que a maioria das pessoas vive assim, em desconexão com o eu maior, desprezando tudo o que vai além da matéria. Em poucas palavras, posso dizer que para se conectar com seu eu superior, você precisa acalmar a sua mente e distanciá-la de tudo que for do plano físico. A meditação, a contemplação, o controle das emoções e o domínio mental são maneiras de você chegar lá. Mais adiante, quando eu falar sobre a transmutação mental, você vai entender melhor como transmutar os vibracionais para acessar o seu eu superior. Em resumo, compreenda que agir sem antes ser inspirado por ideias é um esforço desperdiçado. Você precisa primeiro ter a inspiração, e ela só vem de um lugar, do plano espiritual, do seu eu superior. É assim que funciona. E quando você se conecta ao seu eu superior, alinha os 3 planos que formam a sua realidade: o espiritual, o mental e o físico. É por isso que o nome de Hermes Trismegisto, o pai do hermetismo, significa 3 vezes grande, porque ele dominou a sabedoria dos 3 planos. Então, como você pode usar o conhecimento desta segunda lei hermética no seu dia a dia? Lembre-se de que não pode confiar apenas no poder da ação. Se você só agir, vai trabalhar como um condenado, e o resultado não vai aparecer. Isso porque o plano físico sozinho não resulta em nada. Ele é apenas o reflexo do que começa no plano superior. É como tentar mudar o que está vendo no espelho, simplesmente trocando de espelho. A imagem continuará lá. Mude a imagem e você verá algo diferente no espelho. Saber disso me tornou uma co-criadora mais deliberada, mais consciente. Esse entendimento sobre os 2 mundos facilita bastante o nosso processo de criação da realidade, porque compreendemos que tudo começa na ideia: o dinheiro, a saúde, o amor, os bons resultados. Então você muda primeiro o que está em cima, transforma sua mente e se alinha aos seres superiores do plano espiritual, que têm influência no plano físico, para depois ter o reflexo disso na nossa vida aqui embaixo. Claro que existem outros aspectos que envolvem o processo de manifestação da nossa realidade física. Porém, esta segunda lei já elucida muito as coisas. E para deixar isso ainda mais claro, vou dar um exemplo bem extremo. Pesquisadores da Universidade de Harvard fizeram um experimento em um mosteiro no Tibete. Eles levaram alguns monges sem camisa para uma sala gelada, colocando sobre o corpo deles uma toalha molhada. Nessa situação, qualquer pessoa normal estaria tremendo de frio. No entanto, os monges entraram em um profundo estado meditativo, durante o qual, em suas mentes, imaginaram que estavam em uma praia sob um sol forte. O resultado? Começou a sair fumaça das costas deles e as toalhas secaram. Quando os monges acessaram o plano superior, o corpo físico deles teve que se curvar e começar a sentir calor. Afinal, são o mundo espiritual e o mundo mental que criam. Não há alternativa. Portanto, se o seu mundo físico ainda não está como você deseja, é porque ainda não o fez se curvar diante do seu reino superior. Provavelmente, você ainda está preso ao mundo físico, como se ele fosse a sua única realidade, desprezando a única causa que pode mudar os seus efeitos. Pense nisso. Lei da vibração. A imagem que representa essa lei é um coração vibrando, emanando impulsos eletromagnéticos, como se fossem sinais de Wi-Fi. A vibração é a base da expressão da vida, e o coração é o símbolo da vida. Tudo o que tem vida vibra. A terceira lei hermética parece simples de entender, mas na verdade é uma das mais científicas entre as 7. Seu axioma diz: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Mas como tudo se move?
Quando olhamos para um prédio, parece que ele está parado. Só que não está. Quanto mais você se aproximar dele, vai ver que todos os elementos que compõem aquele prédio, concreto, ferro, vidro, estão vibrando em altíssima frequência. Átomos, moléculas e partículas estão lá, em constante movimento. O universo abomina o parado, o que está em repouso. Na verdade, nada está em repouso. Tudo está em diferentes graus de vibração. Como já mencionei na lei anterior, os mais altos graus de vibração pertencem ao plano espiritual, onde a vibração é tão rápida, tão intensa, que parece estar parada. Já no plano material, há vibrações tão lentas que também parecem estar paradas, mas nada está estático. Ou está rápido demais, ou lento demais. Lembra daquela história de que água parada dá mosquito? É porque o universo sempre encontra uma maneira de dar utilidade para aquilo que parece estar parado. Experimente deixar o seu carro sem rodar por 6 meses e verá o que acontece. Minha sogra fez isso. Meu marido era quem dirigia para ela. Então, após o nosso casamento, o carro não saiu mais da garagem. 6 meses depois, quando ela decidiu dirigir, o carro estava com um cheiro horrível. Fungos e bactérias criaram aquele mofo. Ou seja, o universo achou uma utilidade para aquele carro parado, ser moradia para micro-organismos, assim como fez com a água parada, que virou criadouro de mosquitos. A verdade é que, segundo esta lei hermética, para que tudo se manifeste no plano físico, é necessário que esteja vibrando em uma determinada frequência. É ela que vai formar, digamos, a assinatura vibracional de um corpo ou objeto que se manifesta no plano físico. A matéria seria, então, energia vibrando em frequências diferentes. Energia condensada. Uma cadeira, por exemplo, vibra em uma determinada frequência. E eu não sou uma cadeira porque vibro em uma frequência diferente da dela. Mas tudo é a mesma energia, apenas vibrando em escalas variadas. O todo é a frequência máxima. Para entender melhor tudo isso, você precisa primeiro compreender o processo de criação, na mente do todo, de tudo o que existe. O todo está no topo dessa escala vibracional. Ele é a frequência máxima que existe. E é um espírito, não no sentido religioso da palavra, mas no sentido de ser onda, como diz a física quântica, de ser invisível e poder assumir a forma que desejar e estar onde quiser, e até em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, para criar tudo o que há aqui na Terra, o todo precisou diminuir, afunilar, compactar a sua consciência para conseguir reduzir a vibração até a frequência do planeta, que é baixíssima para os seres do plano espiritual. E assim, foi criando moléculas, partículas e células, e esses pedacinhos se juntaram formando a natureza, os objetos, os humanos, tudo. A consciência do todo precisou evoluir para se transformar na forma mais densa da matéria. Assim, o reino invisível do plano físico, formado por bactérias e outros micro-organismos, comporta os seres com as vibrações mais baixas. Já no plano espiritual, existem seres com poderes inimagináveis, como super-heróis, que vibram em frequências altíssimas. Mas saiba que eles também começaram lá embaixo na escala vibracional, como uma simples molécula, e depois foram crescendo e se transformaram em seres humanos. E os seres humanos, por sua vez, vão continuar a evoluir, até que a vibração deles seja tão alta que não caiba mais no planeta Terra, fazendo com que sejam atraídos para outros planos da realidade. Ou seja, nós vamos para onde a nossa frequência vibracional nos levar. E milhares de anos vão passar, a consciência continuará se expandindo, até entrar em total fusão com o todo. Como se vê, à medida que as criações do todo ampliam a sua consciência, elas elevam sua vibração. Quanto maior a consciência, mais alta a vibração. E quanto mais alta a vibração, menos necessidade temos de um corpo físico. Por exemplo, no mundo astral, os seres superiores podem aparecer e desaparecer quando quiserem. Já a matéria vibra em frequências bem mais baixas, por isso não pode desaparecer. Quer ver só um exemplo? Se você tiver uma câmera capaz de captar as ondas de rádio, vai ver que há vibração ao seu redor o tempo todo. Embora você não esteja vendo, as ondas de rádio estão o tempo inteiro vibrando. E quando você sintoniza a sua rádio preferida, quer dizer que ajustou o dial do seu rádio na mesma frequência das ondas emitidas por aquela estação. Em outras palavras, está vibrando na mesma frequência dela. Então, a lei da vibração é bem simples. Quanto mais baixa a vibração, mais física é a coisa. Quanto mais alta, mais invisível ela se torna. Contudo, isso não significa que aquilo que você não está vendo não existe. Sim, está existindo o tempo inteiro, mas de forma invisível.
A vibração é a causa de tudo. A principal mensagem da lei da vibração é que tudo que há é energia em constante vibração e que essa energia vibratória é a causa de todas as criações. Para explicar melhor, vou falar daquilo que você sente e não pode ver, as suas emoções. Elas têm vida e cada uma vibra numa frequência. Se você está muito triste, é porque as suas emoções estão vibrando numa frequência muito baixa. Se está feliz, vibram numa frequência alta. Ao se concentrar em um objeto e sentir raiva, o objeto vai ficar vibrando na frequência da sua raiva. Isso quer dizer que, se você tocar naquela caneta que estava segurando enquanto sentia raiva, vai ser combinado pela vibração do objeto. Viver uma vida mais feliz é, acima de tudo, elevar as suas emoções a vibrações mais altas. Faça isso, e a sua vida será de grande sucesso. Quando você se conecta ao seu eu superior, que vibra em altíssima frequência, suas emoções são jogadas para cima. Você vai ficar tão bem que os seus pensamentos começarão a vibrar numa frequência mais alta, e essa mudança vibracional vai refletir no seu corpo físico, nos seus relacionamentos, na sua conta bancária, no seu trabalho, em tudo. É quando um lugar mágico chamado Vida dos Sonhos começa a se manifestar para você, como resultado direto da mudança da sua vibração. Para finalizar, vou deixar um ensinamento prático. No plano físico, nada está parado. As suas emoções, que são ondas de energia, estão vibrando em frequências altas ou baixas. O que muda são as sensações e o efeito dessa vibração. Se você não estiver vibrando na frequência que deseja, precisará fazer a transmutação mental, mudando a sua vibração. A transmutação mental é a verdadeira alquimia do universo. Na verdade, ela é o verdadeiro milagre. É quando você transforma uma vibração ruim numa frequência boa e a sua vida se torna mágica. Eu vou explicar como isso funciona com detalhes mais à frente, mas adianto que a transmutação é um processo para elevar a sua vibração e, consequentemente, a sua vida. Contudo, já posso adiantar que essa mudança vai depender das imagens mentais que você cria, das palavras que você profere, das sensações que emite. E não é por causa disso que você vai deixar de experimentar uma emoção ruim, mas precisa ser capaz de perceber a vibração negativa, transmutá-la e mudar de estado. Isso só vai ser possível se você elevar as suas vibrações, até que o seu eu superior comece a agir, colocando você no controle de si mesmo. Quanto mais você estiver no controle, mais vai dominar a sua vida. Na prática, mude de ambiente e verá o seu humor melhorar. Vá até o seu jardim e verá a sua vibração aumentar. Se os seus pensamentos ainda estiverem ruins, mude o foco. Assista a uma comédia ou coloque uma música que goste. Transforme a sua vibração e, automaticamente, a sua vida vai subir de nível. Esses são apenas trechos do livro e podem ser uma boa base para os vídeos do seu canal. Se quiser abordar mais alguma parte, é só dizer. A lei do ritmo, conforme descrita, representa o movimento pendular que governa todos os aspectos do universo. A metáfora do pêndulo reflete a inevitável oscilação entre extremos, como alegria e tristeza, sucesso e fracasso, ou crescimento e declínio. Essa lei mostra que tudo está em constante movimento, seguindo um ritmo de fluxos e refluxos, altos e baixos, que são inerentes à existência. O axioma que guia essa lei destaca que tudo flui para fora e para dentro. Tudo tem suas marés. Todas as coisas se levantam e caem, sublinhando a natureza cíclica da vida. Esse conceito está profundamente enraizado em diversos aspectos da sociedade e cultura, sendo reconhecido até mesmo em ditados populares e ensinamentos religiosos, como o trecho do Eclesiastes, que menciona que tudo tem seu tempo determinado. A lei do ritmo está intimamente ligada à lei da polaridade, ao ponto de as duas serem frequentemente confundidas. No entanto, enquanto a lei da polaridade lida com os opostos, a lei do ritmo trata do movimento entre esses opostos. Entender a lei do ritmo é compreender que a vida é uma série de ciclos, onde o pêndulo do universo oscila entre polos opostos. Em um dia, podemos estar no auge e no outro, no fundo do poço. O importante é reconhecer que esses ciclos são naturais e inevitáveis. Um ponto essencial da lei do ritmo é a ideia de neutralização. Enquanto aqueles que não compreendem essa lei são pegos de surpresa pela oscilação extrema do pêndulo, aqueles que a entendem buscam manter o equilíbrio. A neutralização envolve não se polarizar, evitando ser arrastado aos extremos. O ideal é manter-se mais próximo do centro, onde o pêndulo se move mais devagar e com menos intensidade.
Essa prática não implica em apatia ou indiferença. Ao contrário, é sobre encontrar um equilíbrio interno que permite enfrentar as flutuações da vida sem ser dominado por elas. Os estoicos da Grécia Antiga exemplificaram essa abordagem, focando no controle sobre o que estava ao seu alcance e não se deixando abalar por sentimentos extremos. A lei do ritmo também nos ensina sobre a impermanência. Tudo passa, tanto as coisas boas quanto as ruins. Essa consciência nos ajuda a aproveitar o presente e a ter paciência diante das dificuldades. O desafio está em não se deixar levar por emoções intensas, seja de alegria ou tristeza, mas sim em manter uma atitude equilibrada diante da vida. Por fim, a neutralização é uma técnica importante para lidar com as oscilações do pêndulo. Ao perceber que uma emoção negativa está começando a se manifestar, é essencial interrompê-la antes que ganhe força. Mudar o foco, desviar a atenção ou simplesmente reconhecer que isso também vai passar são formas eficazes de aplicar essa técnica. Entender e aplicar a lei do ritmo nos ensina a aceitar os ciclos da vida com serenidade, sabendo que, independentemente de onde o pêndulo se encontre, ele sempre voltará, e cabe a nós decidir com que velocidade ele o fará. A lei de causa e efeito, uma das 7 leis herméticas, é amplamente reconhecida e ressoa com ensinamentos de figuras como Cristo e Buda. Seu princípio central é que tudo no universo segue uma sequência de causa e efeito, onde nada acontece por acaso, mas sim como resultado de causas prévias, muitas vezes imperceptíveis para nós. O axioma associado a esta lei afirma: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém, nada escapa à lei. Este conceito pode ser desafiador para muitos, especialmente porque sugere que não existem coincidências ou azar. Tudo o que ocorre é fruto de ações anteriores, sejam elas conscientes ou não. Essa perspectiva desafia a visão de que somos vítimas das circunstâncias, promovendo a ideia de que cada um de nós, de alguma forma, contribuiu para a realidade em que vive. Neil Donald Walsh, no livro Conversando com Deus, argumenta que não há vítimas no universo, mas sim pessoas colhendo os frutos das sementes que plantaram, seja nesta vida ou em existências passadas. Essa visão, entretanto, é difícil de ser aceita por muitos, que preferem culpar fatores externos como o governo, a sociedade ou outras pessoas, sem reconhecer sua própria responsabilidade. A lei de causa e efeito também é comparada à lei da atração, pois aquilo que você emite é o que você atrai de volta. Mesmo situações aparentemente aleatórias, como ganhar na loteria, não são isentas dessa lei. A aplicação dessa lei, no entanto, pode parecer injusta quando consideramos eventos traumáticos, como atos de violência. A lei não busca culpar a vítima, mas sim reconhecer que existem causas além da nossa compreensão, muitas vezes ligadas a fatores cósmicos ou a planos superiores que estão além do nosso entendimento. Os planos de causalidade são divididos em espiritual, mental e físico. O plano espiritual e mental são onde as causas são determinadas, enquanto o físico é o reino dos efeitos. Isso significa que as causas externas, como hereditariedade e cultura, influenciam nossa vida, mas é através da causa interna, o nosso livre-arbítrio, que podemos exercer controle sobre nossa realidade. A verdadeira liberdade, segundo essa lei, vem da expansão da consciência e do domínio sobre a mente. Quando reconhecemos a responsabilidade de nossos pensamentos e ações, podemos começar a moldar a vida que desejamos. Aceitar e compreender esta lei pode levar à paz, pois nos permite entender que tudo o que acontece tem uma razão e que podemos aprender e crescer a partir de cada experiência, mesmo das mais desafiadoras. A reflexão e a lei do gênero é a 7ª e última das leis herméticas, e é essencial para entender a criação e o equilíbrio do universo. Seu axioma diz: o gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Essa lei se aplica não apenas ao plano físico, mas também aos planos mental e espiritual. Relação com outras leis herméticas. Esta lei está intimamente relacionada com a lei da correspondência, pois o gênero está presente em todos os planos da existência, manifestando-se de maneiras diferentes. Também se conecta com a lei da polaridade, que fala sobre os dois polos opostos que se complementam, como o masculino e o feminino, que juntos formam uma unidade. Manifestação da lei do gênero.
Plano físico. No plano físico, o gênero se manifesta através da sexualidade, onde a união do masculino e feminino resulta na procriação. Essa combinação das energias masculina e feminina cria algo novo, exemplificado no nascimento de um bebê. Outro exemplo no plano físico é o átomo, composto por prótons positivos, elétrons negativos e nêutrons neutros. A interação dessas partículas demonstra a presença do gênero em nível subatômico, com a energia masculina e feminina desempenhando papéis essenciais na formação da matéria. Plano mental. No plano mental, a mente é dual, composta pela mente consciente, masculina, e pela mente subconsciente, feminina. A mente consciente tem a função de plantar ideias, enquanto a subconsciente gera e materializa essas ideias na realidade. O subconsciente é mais poderoso, mas depende do consciente para ser estimulado e gerar resultados. O processo mental pode ser comparado a um iceberg, onde a pequena parte visível representa o consciente e a enorme parte submersa, o subconsciente. A mente subconsciente precisa ser engravidada por ideias plantadas pela mente consciente para que elas se manifestem na realidade. Por isso, é fundamental dominar a mente consciente para controlar o que a mente subconsciente cria. Plano espiritual. No plano espiritual, o gênero se manifesta na luta entre o eu superior, neutro ego físico, polarizado. O eu superior não tem gênero, mas ao assumir a forma física, precisa lidar com a dualidade masculino-feminino. A escolha entre alinhar-se com o eu superior ou deixar o ego controlar a mente subconsciente determinará os frutos que a pessoa colherá em sua vida. Exercício de transmutação mental. Para dominar a mente subconsciente, é importante fortalecer a mente consciente. Um exercício eficaz, sugerido por Joseph Murphy, envolve imaginar uma caneta, representando a mente consciente, escrevendo diretamente no subconsciente. Repetindo afirmações positivas como "eu sou o sucesso" ou "eu sou o amor" por 21 dias, você pode implantar essas ideias na mente subconsciente, levando à materialização dessas realidades. Conclusão: compreender e aplicar a lei do gênero é vital para alcançar equilíbrio e harmonia na vida. A energia masculina e feminina não devem ser vistas como opostas, mas como complementares, trabalhando juntas para criar a realidade em todos os planos. Ao dominar essas forças, especialmente no plano mental, é possível transformar a vida e alcançar a verdadeira maestria sobre a própria existência. A transmutação mental. Neste momento, há algo em sua vida que não esteja lhe agradando? Na minha, tinha. Eu cresci em um estado de consciência moldado pela religião. Vivia com medo, presa a dogmas, a crenças de céu e inferno. Eu tinha aversão a tudo que hoje ensino. Dizia que não era de Deus, mas sim coisa do diabo. Eu nunca iria olhar para um livro de hermetismo, lei da atração, chakras, tarô. A religião que eu seguia rejeitava com todas as forças esse tipo de tema. E essa era eu. Já passei por esse estado de consciência. Só que naquela época eu pensava que isso me representava, que era a minha essência. Mas a vida vai nos dando pancadas. E o estado de consciência que estamos usando começa a se desgastar, porque ele não está trazendo os resultados que desejamos. Então eu comecei a observar outras pessoas que não acreditavam em nada daquilo que era a minha verdade, mas que estavam tendo sucesso e expressando uma vida de liberdade, alegria e satisfação. Foi então que pensei: existem outras formas de viver e eu só conheço essa que a igreja me apresentou. Vou dar uma espiada por cima do muro para ver o que tem lá do outro lado. E ao fazer isso, acabei pulando o muro. Não foi fácil. As pessoas que conheciam a May do estado de consciência antigo foram reclamar, dizendo que eu estava errada, que havia abandonado a verdade. Foram me atacar porque não aceitavam a minha mudança. Eu rebatia dizendo que não era crime mudar de religião, não acreditar mais naquilo que passei a vida inteira achando que era o certo, e pedia que me deixassem livre. Com o passar dos anos, elas passaram a me respeitar, porque eu não voltei mais para o estado antigo. Isso é transmutação. Entenda que nenhum estado mental é capaz de se manifestar sozinho. Ele necessita de uma consciência que lhe dê vida e expressão. A grande lição aqui é: em vez de manter o seu foco em materializar os seus desejos, coloque sua atenção em mudar o seu estado de consciência. É muito melhor preocupar-se primeiro em deixá-lo na mesma sintonia do que deseja, do que ficar mentalizando 1 milhão de sonhos ao mesmo tempo. Outra dica importante é: não more em um estado mental se não quiser.
Você é uma consciência neutra, que passa por diferentes estados de consciência. No mesmo dia, pode visitar, por exemplo, 3 deles. Em geral, existe aquele estado mental em que você passa a maior parte do tempo. Mas não confunda isso com a sua identidade. Você não é o estado mental. Você é a consciência. E a consciência é absolutamente neutra. Como já mencionei anteriormente, seus estados mentais são como roupas à sua disposição no closet. Então, quando você pensa que é o estado mental em que se encontra, não dá a si mesmo a liberdade de poder mudar a roupa da alma, o estado da consciência. Por isso, se você não gosta da vida que leva hoje, a primeira atitude é identificar qual roupa está usando. Para reconhecer o seu estado de consciência, uma dica é escrever uma lista das características que falaria de si próprio ou que alguém da sua convivência falaria de você. Ao terminar, você vai olhar e dizer: Nossa, é isso que eu penso de mim. Mas eu posso ser diferente. Posso decidir mudar o meu estado de consciência como eu mudo de roupa. Escolha outro estado que vá representá-lo melhor neste momento. E se daqui a 5 anos o que você optou agora não fizer mais sentido para você, não tenha medo. Mude outra vez. Depois da identificação, entre em cena a segunda atitude a ser tomada: realmente realizar essa mudança. Assim como eu fiz anos atrás. Se, por exemplo, você está em um casamento de mais de 30 anos que não diz mais nada para você, por que não se separar, mesmo na velhice, e ir viajar com os amigos? Ninguém está preso a nenhum estado de consciência, e mudar não deveria ser considerado crime. Além disso, cada um desses estados nos proporciona aprendizados e experiências que somam para a expansão da nossa consciência. Mas afinal, como ocorre a transmutação mental? Vou mostrar agora a teoria do que você precisa vivenciar na prática. Para isso, é necessário lembrar do que já estudamos. Existe o plano superior, invisível, que é o plano da causa, e há também o plano inferior, visível, que é o plano do efeito. O problema da maioria das pessoas é que elas não sabem que é no plano superior, invisível, que o visível nasce. Fazem o que, então? Querem mudar suas realidades mudando o efeito e não a causa. E a causa está na mente, no mundo das ideias, conforme Platão falava. Por isso, se quiser transformar uma sociedade, precisa modificar a mentalidade de quem a compõe. Senão, continuará tudo na mesma. O fato é que muita gente não vê as mudanças, porque só quer agir no plano material. Trabalham, trabalham, mas não prosperam. Procuram, procuram o amor, mas não acham. Isso é porque não atuaram no plano da causa, que é invisível. E como fazer isso? Acessando o plano superior por meio do plano mental, e assim usar a mente para criar a realidade que desejar. O alquimista não se deixa levar pelas circunstâncias desagradáveis ao seu redor, porque sabe que são apenas frutos da mente de outra pessoa, ou até de sua própria mente, em um momento de negatividade. Então, aquelas desgraças que você vê no noticiário, as brigas em sua família, enfim, tudo o que acontece ao seu redor e que parece negativo foi criado pela mente de alguém. Mas o bom é que você tem o poder de produzir uma realidade diferente. Basta parar, dominar a sua mente e fazer um exercício de visualização. No final desta parte, terá a oportunidade de acessar um vídeo meu, em que faço este exercício com você. O alquimista sabe que existem sempre dois lados, e que, exercendo o poder de sua vontade forte, ele escolhe qual foco de atenção quer dar, ou seja, onde vai canalizar a sua energia. Afinal, ele também sabe que tudo que recebe atenção cresce e se manifesta na vida material. Assim, mesmo que o pêndulo do universo esteja no foco negativo, o alquimista escolhe o polo positivo. O mundo inteiro pode estar desabando, mas a escolha dele sempre será essa. Então, acessando o plano mental, ele faz a transmutação, colocando o foco mentalmente na polaridade desejada, a positiva. Por exemplo, de um lado você teria a prosperidade, do outro, a escassez. Para qual dos dois polos quer dar atenção? Um número enorme de pessoas pede ao universo para manifestar abundância. Mas como vai conseguir isso se vivem colocando a energia no polo da escassez? Isso acontece quando elas ficam falando que são pobres, que não têm dinheiro, que só vão conseguir algo se for de graça. Entenda, se você quiser dar vida à polaridade da prosperidade, precisa se lembrar dos momentos em que se sentiu bem materialmente e criar diálogos internos positivos. Deve escolher sempre olhar para o lado da abundância. Afinal, você só manifesta aquilo que vibra na mesma frequência. A verdade é que a maioria das pessoas não faz a transmutação mental. Quando o pêndulo vai para a direita,
elas vão para a direita. Quando vai para a esquerda, seguem para a esquerda. Não tem domínio próprio. Mas como posso usar a transmutação mental para que esses movimentos bruscos do pêndulo não me afetem? O pêndulo nunca vai parar e o carrossel das emoções vai continuar. Só que a transmutação será como mudar de roupa. Você terá que trocar seus estados mentais quando sentir que o pêndulo está balançando para uma polaridade que não quer. O grande problema é que nós não prestamos atenção aos nossos sentimentos, mas eles são o alarme que toca antes de o problema acontecer. Digamos que você se encontre tranquilo, mas começa a sentir que a raiva está vindo. Nessa hora, preste mais atenção a você e menos à atitude do outro. Olhe para dentro, não para fora. E assim vai conseguir identificar: a roupa da raiva está chegando, mas eu vou transmutar isso. E como se faz? Primeiro, entenda que quando você está vestindo a roupa da raiva, está vibrando totalmente no seu eu inferior. O eu superior não se veste com polaridades negativas. Usa apenas roupas maravilhosas: alegria, amor, abundância, paz, saúde. Assim, quando você controla a raiva, se eleva a vibração do seu eu superior e transmuta esse estado mental. Recentemente estava arrumando minhas roupas no closet e senti que a minha atividade mental estava muito ocupada, pensando em coisas do futuro. Percebi então que a tristeza estava vindo. Na mesma hora, ouvi a minha centelha me dizer: rápido, senta e escreve no seu caderno da gratidão. E então eu escrevi como se estivesse no fim do ano, agradecendo pelo fato de que tudo aquilo que eu estava me preocupando já estava resolvido. Terminei a prática rindo tanto que as minhas bochechas ficaram doloridas. Naquele momento, eu enganei o pêndulo, subi para a vibração do meu eu superior, pulei do plano inferior para o superior. As pessoas podem chamar isso de mágica, mas não é, é controle de suas emoções. Então, existem várias técnicas para transmutar o seu estado mental. Esta de escrever no caderno da gratidão é assim: pontue 10 coisas pelas quais você se sinta agradecido. Ao fazer isso, você transmuta um estado mental de tristeza, murmuração e reclamação para um estado de gratidão. Ao terminar a lista de agradecimentos, estará se sentindo feliz. Dessa maneira, pula o pêndulo e ele passa, sem afetar você. Vamos fazer um exercício? Para se tornar um especialista na técnica da transmutação mental, vou ensinar a você um exercício para policiar as suas emoções o dia inteiro. Pegue um caderninho, o qual deverá ficar sempre perto de você, e vá anotando nele as suas emoções. Se ficou alegre, escreva alegria. Alguém o trancou no trânsito? Escreva raiva. Passe o dia assim, deixando fluir os sentimentos. Não tente controlar nada, porque é um experimento. Antes de dormir, veja quantos sentimentos vivenciou, quantas roupas vestiu. Separe de um lado os estados mentais negativos, do outro, os positivos. Repita o exercício por 3 dias. Assim, vai saber se costuma ter o padrão de ser mais positivo ou mais negativo. Descobrindo isso, saberá exatamente o que precisa transmutar em sua vida. Mude seu estado mental e cocrie seus sonhos. Diante de tudo o que expliquei até agora, você consegue perceber que transmutação mental tem tudo a ver com cocriação? Afinal, quem cria os resultados é a consciência assumindo determinados estados. Portanto, a manifestação de seus desejos está diretamente relacionada ao estado mental que a sua consciência está usando. Os estados de consciência são os cocriadores. Eles representam o filtro que determina que tipo de cocriação vai acontecer a partir de você. Por exemplo, caso se mantenha num estado de consciência de escassez, será impossível produzir algo diferente disso. Você só será capaz de manifestar aquilo que consegue sonhar. Se deseja um carro, significa que possui a capacidade de ter um. Senão, isso nem passaria pela sua cabeça. No momento em que desejamos algo, o nosso eu superior está nos dizendo que temos o potencial para manifestar. Quando eu estava no meu estado de consciência religioso, da igreja, eu nunca seria capaz de sonhar que um dia eu estaria ensinando e escrevendo um livro sobre alquimia mental. Isso para mim era errado. Algo abominável. Eu precisei mudar o meu estado de consciência para poder sonhar com isso. E aí sim, quando eu sou capaz de sonhar, sou capaz de realizar. Tudo começa no sonho, na mente. Não dá para querer adquirir algo sem antes usufruir disso na mente. As pessoas que não entendem como funcionam as leis do universo trocam a ordem dos fatores e, nesse caso, alteram o produto. Tudo começa no sonho, no que pode ser imaginado. Nosso eu superior fala conosco na linguagem do desejo. De repente, surge em nós um desejo, e a partir dele,
somos capazes de começar a imaginar e a sonhar com algo diferente daquilo que o nosso estado de consciência atual conseguiria conceber. É a partir daí que se inicia a nossa mudança interna, mental. Por isso, antes de querer ter na sua mão, tenha antes na sua consciência. É como eu sempre digo, tem que primeiro ser para ter, porque o ter é o resultado de ser. Reflita: o que você está consciente de ser agora? Mentalmente, como se vê? Lembre-se de que é o plano superior que governa o plano inferior. É o mental que cria o material. Portanto, não se baseie nos fatos já manifestados na matéria. Isso é passado. Construa a sua nova imagem no seu plano mental. É de lá que a sua nova vida irá surgir. No seu plano mental, você deve ter o dinheiro e assumir o estado de consciência da abundância. E assim o universo, com as suas leis naturais, vai providenciar os caminhos e os meios para trazer as oportunidades que você precisa para manifestar a condição de riqueza que assumiu no seu estado de consciência. É por isso que muitas pessoas que ganham na loteria perdem o dinheiro em pouco tempo. Elas não assumiram antes o estado de consciência milionário. A verdade é que você não precisa ter para ser, tem que ser para ter. Uma vez que você, consciência neutra, assuma um estado mental, a sua vibração muda. E assim entra em ação a lei universal da vibração, em seu aspecto de lei da atração, que vai dizer: Oba, essa pessoa aqui está vivendo um relacionamento. Mas onde está o parceiro ou a parceira? Não tem. Então espera aí que vou trazer, porque a vibração dela corresponde àquilo que ela está querendo. Esse é o pulo do gato na cocriação. Não foque no que você quer manifestar, e sim no estado de consciência que vai produzir aquilo que quer cocriar. Essa é a grande sacada. Então, como é que você deve fazer para ter a consciência da abundância? É pegar todo o seu salário e gastar? É comprar algo acima do que tem na sua conta bancária? É ir à concessionária e sair de carro novo, mesmo sabendo que as parcelas vão enforcar você? Não, não é isso. Você está focando na matéria. Tem que trabalhar a sua consciência. É por esse motivo que algumas pessoas não entendem a lei da atração e dizem: Ah, eu vou gastar todo o meu salário mesmo, porque o universo vai trazer de volta para mim. E se endividam completamente, em vez de usar o poder da consciência. Lição para a vida toda. Primeiro, você tem que manifestar na sua consciência. Procure manter ao longo do seu dia a presença da consciência que deseja manifestar: abundância, prosperidade, amor. E prepare-se. Vão aparecer dinheiro inesperado, promoção no trabalho e uma série de outras manifestações na matéria. Então, não é o caso de sair gastando a sua renda atual e fazendo dívidas, por achar que o universo vai providenciar. Não é dessa forma. É primeiro dentro de você, assumindo o estado de consciência desejado. Uma amiga querida, Juliana Moutinho, fez isso. Hoje, ela é consultora de imagem e estilo. Mas, ao longo de sua vida, cresceu em meio à escassez e precisou trabalhar desde cedo. E não se abalou quando surgiu a oportunidade de fazer serviços gerais num laboratório farmacêutico. Ou seja, sua função seria limpar. Só que na mente dela, ela era uma mulher elegante. Chegava para fazer a limpeza toda na beca, usando até salto alto. E os colegas riam dela. Para que você tá aí toda arrumada, maquiada, se só vai tirar a sujeira das coisas? Mas ela agia assim, porque dentro dela, pensava que era uma forma de alguém observá-la e chamá-la para um cargo melhor. Até que um dia, realmente, ela foi convidada para outra função. E foi crescendo a ponto de se tornar executiva e passar a viajar o Brasil inteiro representando esse laboratório. Isso aconteceu porque a Juliana tinha assumido previamente o estado mental de onde iria chegar. Outra história semelhante é a da Anitta. Antes de ser a cantora famosa que conhecemos, ela já era assim dentro dela. Lá pelos 17 anos, quando ainda estagiava num banco, ela comprou as roupas de funkeira e ficava ensaiando em casa, na frente do espelho. Falava mais ou menos assim: Eu já tenho a roupa, ensaiei os passos e treinei a minha voz. Quando me chamarem para o palco, já sei o que fazer. Ela não ficou esperando a oportunidade chegar para ser quem queria. Já era antes. Começou também a ser voluntária em shows de funk do Rio de Janeiro, ainda com o intuito de observar aquele universo em que sonhava entrar. Um dia, finalmente, Anitta recebeu o convite para subir ao palco. E já estava pronta, porque toda aquela realidade tinha nascido primeiro na mente dela. E você? Por onde anda o seu estado de consciência? Será que está sonhando ganhar na loteria? Caso sim, já sabe onde vai morar? Já sabe o que os ricos fazem com o dinheiro deles? O que os milionários vestem?
Está certo que você não precisa descobrir tudo, mas precisa ter o estado de consciência de onde quer chegar. Não é necessário agora gastar um dinheirão com roupa, mas pelo menos se arrume. Assuma o estado de consciência de alguém que tem dinheiro. E pare com essa mania de ficar falando mal da crise e de quem é rico. Esse estado mental não vai deixar você chegar aonde quer. O foco, então, não é no que você quer manifestar, e sim no estado de consciência que deve ter para materializar o que deseja. Procure escrever os seus desejos e pensar: que tipo de pessoa manifesta isso que eu quero tanto? Em seguida, identifique os estados de consciência aos quais aquelas manifestações se relacionam e passe a senti-los. Será questão de tempo até ver as transformações em sua vida. O que você não aguenta mais? Para finalizar as explicações sobre a transmutação mental, vou contar uma história que aconteceu com o meu filho mais velho. Como ele costumava fazer xixi na cama, nós colocávamos fralda noturna para evitar que o colchão amanhecesse molhado. Fizemos isso até ele ter 8 anos, apesar de ele morrer de vergonha. Até que, quando meu segundo filho estava para nascer, ele compreendeu que o irmãozinho seria um bebê. E por conta disso, iria usar fraldas. Uma noite, quando meu marido foi colocar a fralda nele, meu filho brigou feio dizendo que não iria usá-la. Então, pegou a fralda, jogou no chão e pisou tanto nela, falando em seguida ao pai, com o dedinho em pé: "Nunca mais vou usar isso. Eu não sou bebê." A partir daquela noite, meu filho nunca mais usou fralda, nem fez mais xixi na cama. Foi uma determinação da consciência dele, com toda a força e poder da vontade. Ele deu um comando mental e a bexiga dele obedeceu. Então agora responda: qual é a coisa que está presente em sua vida, mas que você não suporta mais? Faça como meu filho. Jogue com força no chão e diga nunca mais. Decida ter outro estado de consciência. Eu não quero mais essa vida de escassez, de solidão, de ralação. Decida. É o ponto de virada para a mudança de um estado a outro. Você é uma consciência neutra. Assuma o poder e a determinação de alterar o estado de consciência que está usando. O nosso poder de decisão é muito forte. Permita-se mudar. Apague o passado e siga adiante. Para atingir um estado de consciência desejado, você pode, por exemplo, se inspirar em alguém que seja a expressão física do estado que deseja assumir. Também pode utilizar imagens do que sonha, fixar cédulas de dinheiro pelas paredes de casa. São várias as formas de você ir ativando a passagem de um estado para o outro. Só que no início, a mente vai querer voltar para o estado anterior, porque está acostumada. Mas seja persistente e mantenha sua força de vontade para permanecer no estado desejado. Assim, pode até ser que derrape e volte ao antigo, mas será uma saída rápida do percurso e logo você retornará para o caminho certo. Iniciado, preste muita atenção. Você está lendo um livro sobre alquimia mental e já sabe que não é apenas o plano físico que existe, então está despertando e assumindo o controle da sua mente. A partir de agora, os fatores externos não controlarão mais os seus pensamentos. O comando é todo seu. A sua realidade, portanto, só depende de uma pessoa, você. Espero que você tenha refletido sobre as lições do capítulo 3. Agora que já entendeu a importância de assumir o estado de consciência desejado, está na hora de dar o próximo passo. No capítulo 4, vamos explorar como usar essas novas perspectivas para transformar ainda mais a sua realidade. Não perca!